Olá pessoal, espero que estejam todos bem. O nosso trabalho é sobre eutanásia em aves. Os integrantes do grupo são Amanda Vital, Laura Paiva, Rafael Rezende, Vitor Inácio e Vitor Daniel. A eutanásia, que significa do grego eu bom e thanatos morte, é uma forma controlada de matar o animal, evitando dor e o máximo possível de estresse. A eutanásia é uma forma de matar o animal, evitando sofrimento físico e mental. A eutanásia se justifica para o bem de aves em caso de dor e sofrimento, a partir de um certo nível que não pode ser aliviado imediato com analgésicos sedativos ou outros métodos, ou quando a saúde e o bem-estar do animal impossibilita o tratamento ou socorro. Essa diretriz se baseia no princípio de que a dor só é reconhecida através de um estímulo noceptivo, isto é, quando o córtex cerebral e estrutura subcorticais forem funcionais. Dessa maneira, quando o animal se encontra em estado de inconsciência, não ocorre a percepção de dor. Os critérios, na maioria das vezes adotados de uma forma específica para a realização da eutanásia, são animais gravemente feridos, com impossibilidade de tratamento, animais com doenças terminais, em intenso sofrimento e animais idosos na falta de recursos para atender suas necessidades. Os protocolos utilizados para eutanásia em aves são os anestésicos gerais intravenosos, os barbitúricos via intraperitoneal. Tem a segunda opção, que são anestésicos inalatórios. Aves que não retêm respiração, a gente pode usar esses anestésicos inalatórios nelas. Os protocolos utilizados em aves de vida livre, na maioria das vezes pode ser utilizado o tiro com arma de fogo, devido à dificuldade para pegar esses animais, né, que são aves de vida livre. E animais com peso inferior a 50 gramas, esses animais de vida livre, pode ser utilizada a compressão torácica para a eutanásia desses animais também. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, uma das utilizações também pode ser o dióxido de carbono para aves de produção, a eletronarcose, o deslocamento cervical. Casos excepcionais, pode ser utilizado o uso de arma de fogo, pistolas de atordoamento ou dardo cativo também, são uma das opções. A legislação. A legislação do projeto de lei de 2397/20 proíbe a realização de eutanásia em animais, inclusive apreendidos e resgatados de maus tratos, né? Que é quando a gente resgata o animal e ele foi vítima de maus tratos, só que com isso tenta ainda recuperá-lo. Aqui o bem-estar, que é quando o animal ele está comprometido já com a doença e a gente não consegue reverter isso, a gente não consegue a cura para ele. Então, nesse caso, já afetou o bem-estar do animal. Por isso, é feita a eutanásia. Risco de saúde pública, que é quando o animal ele pode transmitir essa doença para a população, no caso. E sendo que a doença você não pode reverter a doença. Nesse caso, é feita a eutanásia também. Risco à fauna, que é quando o animal ele vive solto com a determinada doença e ele, acaba levando essa doença aos outros animais silvestres ou soltando essa doença no meio ambiente. Então, e a doença dele é irreversível. Então, nesse caso, também é feita a eutanásia. Atividades científicas é quando esse animal é usado para estudo científico e o bem-estar dele acaba sendo comprometido. Nesse caso, é feita a eutanásia
pelo bem do animal. Por ele já estar sentindo algum tipo de dor, alguma coisa, é feita a eutanásia também. Tratamento com custos incompatíveis com produção, vou dar um exemplo. Quando tem uma criação de galinhas poedeiras, né? No caso, mais para ovo mesmo. A galinha, ela não consegue, pelo tanto que ela consome e pelo tanto que o proprietário gasta com essa galinha, ela não produz o tanto de ovo esperado que o proprietário espera. Então, nesse caso, ela é feito um abate dessa galinha e ela é feito um abate para consumo. Aí, nesse caso, também é eutanásia. Só que esses procedimentos de eutanásia só podem ser feitos com a presença de um médico veterinário responsável que irá acompanhar todo o processo. Os critérios adotados para a eutanásia das aves, eles visam o bem-estar animal, a melhora na qualidade de vida, se o animal já teve uma fratura de membro, se ele está com alguma enfermidade incompatível com a vida, ou se ele possui alguma enfermidade que possui algumas dificuldades ou não tem como fazer o manejo devido à quantidade de animais, sempre visando o bem-estar animal, obtendo um abate humanitário com o mínimo de dor possível para o animal. A eutanásia também pode ser utilizada em casos de pesquisa científica, como avaliar a motilidade, avaliar a taxa de conversão alimentar, como que às vezes vai mudar uma dieta, também é adotado isso, a eutanásia, para verificar se tiver algum animal doente, faz a eutanásia dele, do animal doente e do animal sadio, para comparar ali as duas carcaças. Também visando a ameaça à saúde pública, zoonoses e doenças que podem contaminar ali o ambiente, também esse é um critério utilizado. Risco à fauna nativa, sabendo que algumas doenças que acometem as aves podem passar para outros animais nativos ali, porque não tem como evitar a entrada de passarinhos ali, de pássaros no ambiente, e eles podem acabar levando essas enfermidades para a fauna nativa ali. E custos incompatíveis. Por que isso? Porque é muito barato uma ave, pensando assim no valor econômico, e custando cerca de 10, 12, até 15 reais ali no máximo, uma ave em fase final de acabamento de carcaça. Então, acaba que o tratamento ficaria mais caro que a vida da ave, digamos assim, pensando financeiramente. Então, isso acaba dificultando e ficando incompatíveis com o manejo. Ali também a quantidade de animais também não tem como. Aí acaba optando por alguns critérios para a eutanásia. Também animais fracos, refugos, que chamam, animais que não cresceram, animais que não têm a mesma capacidade de desenvolvimento E quando a gente fala de aves de produção, animais de produção em geral, o âmbito da eutanásia, ele muda um pouquinho. Vamos supor, em aviários de frango de corte, galinhas poedeiras, é um alto número de animais, talvez o tamanho do local não é apropriado, e a facilidade de ocorrer um surto é muito grande. E esses animais, como são animais de produção, tirando, a não ser que seja aves, né, de alto melhoramento genético, isso não é só em aves, são nos animais de produção em si,
às vezes eles preferem não fazer um tratamento muito rebuscado ou cirurgias, porque realmente o valor do frango e o ciclo de vida desse animal no local não compensa o gasto. E quando é frango, né, granjas, por exemplo, onde há uma zoonose como a influenza aviária, a gente tem que descobrir o porquê dessa zoonose, porque é uma coisa que vai dar prejuízo. Então a gente tem que fazer a eutanásia desses animais. E para o diagnóstico, né, dessas doenças, a gente tem que fazer a necrópsia. E a necrópsia é feita tanto de animais acometidos como animais sadios. Infelizmente, o sacrifício de animais sadios, quando a gente fala de aves, é inevitável. Não só em surtos, mas também em fases de crescimento, né? Utiliza-se essa necrópsia para fazer o acompanhamento desses animais. E aí, a técnica para a eutanásia desses animais, a técnica mais utilizada é o deslocamento cervical, como o Rafael já tinha explicado muito bem aí antes, né? Que é o deslocamento do pescoço, uma técnica prática, sem alvoroço, sem sofrimento para o animal, rápida também, né? Porque não é um animal só que vai ser eutanasiado ali. E uma coisa muito importante quando a gente vai fazer a eutanásia desses animais, principalmente se for em caso de surtos, é a segurança dos médicos veterinários envolvidos, que no caso a gente tem que usar, sim, EPIs, máscaras, né, que a gente já está até acostumado a usar, mas é necessário máscaras, luvas, óculos, né, para garantir a segurança dos profissionais ali envolvidos. Gente, então foi isso. Essa foi a apresentação do nosso trabalho sobre eutanásia em aves. Obrigado pela atenção. E alguém tem alguma dúvida?